E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel e hoje teremos uma videoaula sobre Napoleão Bonaparte. Vamos entender como esse pequeno grande líder se tornou imperador francês e quais foram as suas principais atitudes quando chegou ao poder. Importante lembrar que nós podemos chamar Napoleão de pequeno grande imperador, pequeno na estatura, né? Ele realmente era baixinho, porém era grande no seu volume de ambição, na ideia de conquista, né? A ideia de ser um estadista, um grande general. Ele também é chamado e conhecido pela alcunha de ser um anticristo, pelo volume de mortes, né, que acabou ocasionando durante suas grandes batalhas. Bom, importante lembrar também que Napoleão sempre foi fiel à ideia de expansão, né, e submissão dos seus adversários à França. Bom, do consulado ao império, como Napoleão chegou ao poder de fato? De fato ele chegou como um golpe, né? Ou seja, saiu ali juntamente apoiado pela classe burguesa, por assim dizer, e também pelo exército. Mas no final das contas, ele lutava, né, um dos seus lemas, pelo fim dos privilégios aos nobres e também ao clero. Bom, os franceses naquele momento, né, um momento já vinculado à Revolução Industrial e também à Revolução Francesa, que foi muito importante, né, ou seja, modificando inicialmente as questões sociais com a Revolução Industrial e depois as questões econômicas, políticas e sociais com a Revolução Francesa. Os franceses queriam fim da corrupção, queriam paz. Bom, Napoleão fazia um exercício de um governo forte. Bom, a gente pode colocar forte porque não dava espaço aos jacobinos e também aos monarquistas. Ele não queria que um rei voltasse a dominar a França. Jamais poderia, né, passar pela cabeça de Napoleão ter uma monarquia absolutista novamente no poder. Isso não fazia sentido para ele. Bom, Napoleão governa a França por pelo menos 10 anos, né, de 1804 a 1814. E isso vai afetar, é claro, o panorama geopolítico mundial. Mas como é que foi Napoleão no poder? Tintim por tintim, vamos tentar entender. Bom, ele perseguiu seus opositores, é claro, censurou a imprensa, ele era um líder totalitário. Bom, para quem não sabe, um líder totalitário poderia ser usado como exemplo Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. Ele era um líder totalitário, não dá espaços, né, somente as suas verdades são incontestáveis. Bom, na economia, ele vai beneficiar os camponeses e os trabalhadores urbanos e também a burguesia. Bom, lá no comecinho falei das suas relações ali com a burguesia. Ele incentivou a educação a nível geral. Isso foi muito importante. Nós devemos destacar algumas passagens muito positivas de Napoleão. Existia também algo que se chama Código Napoleônico. Aqui nós vamos falar só um pouquinho, vale a pena dar uma pesquisada, mas era a ideia de um fim dos privilégios. A prosperidade, né, garantiu ao Napoleão muito apoio e também permitiu para que ele se tornasse, né, um imperador com aquele quê de imperador militar, ou seja, a ideia da expansão militar, convencendo a população de que a conquista de novos territórios seria elementar para ele, que era um estadista, né, fundamental para o desenvolvimento da França. Sempre é importante lembrar, tem um livro aqui atrás, marquei touca, deveria ter trazido aqui para a videoaula, se chama O Príncipe, de Maquiavel. Um livro do século XV, se eu não me engano. Salva aí, posso estar enganado. Napoleão folheava muito, lia muito, inclusive eu tenho uma edição cujas anotações, né, são transcritas, né, algumas observações de Napoleão, né, e da Rainha Cristina da Suécia também. Bom, enfim, Napoleão era um grande estadista. Mas a gente falou de expansionismo militar. O que tem a ver com Napoleão, militarismo? Vamos destacar um pouquinho aqui. A França expandiu seus domínios e acabou influenciando a Europa toda. A Inglaterra, lembre-se, a Inglaterra sempre citada, né? A Inglaterra era uma grande concorrente, né, no segmento econômico. Isso também na expansão de novos territórios, né, novos mercados, como eu já havia citado. Bom, a França tinha um potente exército em campo terrestre. A Inglaterra tinha o poderio naval. Uma grande, né, dissonância, um grande confronto de dois tipos de potências. E nós tivemos um momento muito importante, inclusive vai respingar depois um pouquinho no Brasil, que é o bloqueio continental. Mas professor,
O que seria o bloqueio continental? Bom, os países europeus dominados pela França, Portugal foi dominado pela França, gente. É importante lembrar que Portugal foi dominado pela França, a família real portuguesa covardemente não quis lutar e veio ao Brasil, e aí desenrolou toda a independência do Brasil. Mas isso é outro episódio. Bom, bloqueio continental, nós tivemos aí o domínio, né, desses países pela França que não podiam mais negociar ou comercializar qualquer produto com a Inglaterra. Senão, o que acontecia? Napoleão acabava com tudo. Ou expulsava a família real. Bom, falando um pouquinho mais sobre o bloqueio continental, né? Tudo isso foi uma articulação para desabilitar e também desprender todas as riquezas geradas pela Inglaterra. Portugal não obedeceu ao bloqueio. O que Portugal fez? Como eu falei, né? Dom João trouxe a família real para o Brasil e veio aqui, né? O Brasil acabou se desenvolvendo, isso é importante. Trouxe muitos livros, a Biblioteca Nacional, todo aquele contexto que vale a pena conferir em videoaulas que eu já gravei em momentos anteriores. Bom, nós tivemos na Espanha também um governo de José Bonaparte, os espanhóis, acabaram lutando pela sua independência, né? O domínio francês acelerou também os processos de independência. E Napoleão, querendo ou não, acabou expandindo as ideias de democracia. Então a Espanha acabou perdendo alguns territórios também nesse contexto todo. Bom, Napoleão acabou então invadindo boa parte dos países do continente europeu. Mudar para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Faltou energia e voltou. Mas de fato, quais foram as reações ao militarismo bonapartista? Como assim dizer, né, aquela ideia do militarismo propagada por Napoleão Bonaparte? Bom, milhares de soldados foram mortos, nós tivemos uma censura em jornais e revistas e tudo que era circulado, geralmente para não divulgar essas informações, né? A educação e a religião eram usados também para promover, né, Napoleão, que se tornou naquele momento um grande personagem, né? Houve também uma reação dos países conquistados, né, justamente fundamentado naquele amor à pátria, né, na ideia do nacionalismo. E como exemplo, já havia citado a Espanha, né, lutando pela sua independência. O bloqueio continental, no final das contas, a Inglaterra volta-se para a América, expandindo os mercados, né, não só para o continente europeu, mas para o outro lado do oceano, né. Países europeus que não tinham a quem vender, né, como a Rússia, acabaram furando o bloqueio, gerando um descontentamento gigantesco. E o que o Napoleão fez? Ele foi fazer uma campanha na Rússia. E essa campanha, essa arte da guerra de Napoleão, em 1812, né, o exército francês invadiu a Rússia com 600 mil soldados. Os russos acabaram usando uma tática chamada terra arrasada, queimando cidades e viveres. No final das contas, um rigoroso inverno, né, acabou forçando a retirada também dos soldados de Napoleão, e ocasionando, por assim só, uma grande derrota. Mas professor, como é que acaba então o Império Napoleônico, toda essa era aí de 10 anos? Pois é. Bom, nós tivemos uma imensa coalizão. O que isso significa? Os inimigos acabam vencendo os exércitos franceses espalhados já em boa parte do continente europeu. Em 1814, Napoleão é exilado na ilha de Elba. Mas preste atenção, a saga napoleônica não acaba aqui. Parece Dragon Ball, nunca termina. E no final das contas nós tivemos mais um governo de Napoleão. Em 1815 ele governa por 100 dias, o governo dos 100 dias. Né? Napoleão então foge, ele é recebido como um herói pelo povo, até porque a França não estava numa situação tão boa e carecia de um personagem tão magnífico assim, né? Era considerado magnífico na época, e no final das contas ele é derrotado em 1821, né? No final das contas ele acaba preso e ele vai dessa vez para o meio do Oceano Atlântico. Eu vou colocar uma imagem aqui mostrando que ele vai para a ilha de Santa Helena, e isso já em 1821. Errou! Bom, o Congresso de Viena é realizado, né, restaura o absolutismo e divide os territórios entre os vencedores.
No final das contas, Napoleão teve vida curta no poder, mas foi extremamente marcante. Mas eu citei ali o Congresso de Viena. Mas o que seria o Congresso de Viena, né? As potências da época, Inglaterra, Áustria, Prússia, território alemão na época e também a Rússia, né? Eles acabaram se reunindo e usaram um princípio básico, o princípio da legitimidade. Restauraram o absolutismo, a Santa Aliança na defesa dos interesses absolutistas e aí passaram a intervir contra os movimentos que eram considerados movimentos liberais. Pessoal, gostaria de agradecer a sua atenção. Napoleão realmente foi extremamente marcante. Lembrando que na sua primeira ordem governamental nós tivemos 10 anos e ele foi aclamado como herói. Depois retorna do seu exílio em Elba para mais 100 dias. Mas depois dos 100 dias nós tivemos a Batalha de Waterloo. Em Waterloo, Napoleão realmente se dá mal. E ali ele é derrotado e vai para Santa Helena, onde acaba falecendo. Muito obrigado pela atenção, curta e compartilhe esse conteúdo e sempre dê uma olhadinha que o canal Lucas Sequinel sempre tem novidades. Muito obrigado.